Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãs. Glória a Deus, irmãos. Que Ele for ouvir, né? Esta palavra. Que o Senhor possa nos ajudar cada dia, como Ele tem nos ajudado, né? E dessa certeza, né? Que o Senhor já nos colocou na nossa vida, né? E vai colocar cada dia mais o despertamento na nossa vida e naqueles que há de ser alcançado, não só, aleluia, por essa ministração aqui, por esse texto, mas outros textos que Deus tem nos dado oportunidade para ouvir. Me chamo Leia, né, a missionária Leia, glória a Deus. Estou no Ministério Assembleia de Deus, glória a Deus, Belém. E Deus, ele é fiel, grande, maravilhoso, porque ele nos dá sempre esta oportunidade de ouvir, de estar falando do amor dele. E é isso que ele quer, né? Que quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo de Deus fala às igrejas. Quem somos a igreja? Somos nós, né? Não são os templos, as paredes, mas sim quem tem ouvido, o ser humano, né? Então, glória a Deus, porque nós temos ouvido a palavra do Senhor e a palavra do Senhor tem alcançado e vai alcançar muito mais vidas, aleluia, até o Senhor voltar. Glória a Deus. Então, essa oportunidade nós estamos tendo de ouvir a palavra do Senhor. Amém? E eu queria aqui trazer para nós em Filipenses 2, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operei a vossa salvação como tremor e temor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto quanto como o efetuou segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, in, eita, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandecerá como astros no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. É isso mesmo. Só conferindo aqui que eu acho que eu pulei, mas não pulei não. Glória a Deus. Aqui o texto vai... o apóstolo Paulo, ele estava aqui falando para os filipenses, e aí trago para nós, né? E aí a palavra hoje está para todos aqueles que ouvem, né? Porque aqui o texto vai nos dizer que o apóstolo Paulo estava falando e Jesus estava dizendo para que nós, de sorte, né? Que nós ali ele falava assim, ó, quando eles andavam com os discípulos, né? Para que a gente podia ser o quê? Obediente. E da mesma forma, obediente hoje. E Jesus ele falava assim, na presença, não só na presença dele, mas hoje, como ele não está presente fisicamente, né? Mas que nós possamos ser o quê? Fazer a vontade do Senhor. Porque de toda forma, o nosso Senhor Jesus, ele não está presente aonde quer que a gente esteja, em corpo físico, como a gente sabe, né? A palavra nos revelou, a palavra nos revela e ela nos garante que Jesus, ele andou aqui nessa terra com os discípulos, chamou para ele os discípulos e esses discípulos, eles fizeram a vontade do Senhor.
os discípulos obedeceram ao Senhor. E da mesma forma ali ele estava falando para os discípulos que eles continuassem, né, sendo sincero, obediente, fazendo o que era bom, né, e obedecendo a palavra do Senhor no temor e tremor, obedecendo a Deus em tudo aquilo que eles ouviram. E que hoje que nós somos, irmãos, servos do Senhor Jesus, é porque a palavra do Senhor tem nos ministrado, né, através do Espírito Santo usado por homens ou por mulheres, que esta palavra é verdadeira. E ela nos traz esta verdade no nosso íntimo, no nosso coração, né? Por isso que o apóstolo Paulo, guardei a palavra no coração para não pecar contra Deus. A palavra já está no nosso coração. A palavra, ela foi semeada, aleluia, em nossa vida, e nós o aceitamos, Jesus. Hoje, ele tem um conselho para nós, que nós continuamos firme na obediência, aleluia, no temor, e desta forma nós vamos levar a Jesus, aleluia, nós vamos levar ao Senhor, através do abrir da nossa boca, através do nosso caminhar, através do nosso entrar e sair em situações locais, em trabalho, no meio da família. Nós precisamos levar esta palavra com zelo. E aí ele ainda vai falar que nós, para que nós não possamos o quê? Murmurar em situações. Que a nossa vida, né, irmãos, às vezes muitas pessoas estão passando situações, mas murmura. Muitas vezes reclama, muitas vezes acha que está demorando a sua promessa, que está demorando o seu milagre, mas nesse momento é onde que nós vamos ficar firmes, aleluia, na presença do Senhor, sabendo que esse Deus que nos prometeu, tem prometido e vai fazer, aleluia. Mas que nós possamos, aleluia, nós não tivemos esse privilégio de andar com Jesus, porque foi em outro tempo, foi em outro, né? Mas hoje nós temos essa oportunidade ainda de crer no Senhor, que Ele é o quê? Aleluia, aos nossos olhos, ele é invisível, mas aos nossos olhos espirituais, nós temos essa certeza, oh glória, é pela fé, a fé que foi manifestada através da palavra, através do Espírito Santo dentro de mim e de você. Façamos todas as coisas sem murmuração, nem contendas, oh glória. Porque nós o que, irmãs? A palavra foi derramada sobre nós através do Espírito Santo, sendo, aleluia, utilizado ou usado homens e mulheres como instrumentos. Mas esta fé, aleluia, que nós temos dentro de nós, o Espírito Santo, ele moveu, aleluia. Temos esta palavra, temos essa certeza. Então façamos todas as coisas. Que coisas que é? Irmãs, hoje nós temos uma vida totalmente diferente do que nós éramos antes. Então façamos todas essas coisas, tudo que a palavra nos diz para nós fazermos, a obediência, aleluia, primeiramente ao Senhor, a obedecermos diante do Senhor, ao nosso lar, a uma boa esposa, uma boa mãe, que nós possamos dar exemplo, sem murmurar, o que o Senhor nos chamou, o que o Senhor tem nos colocado, aleluia. É difícil, mas o Senhor, ele nos chama. Aqui o apóstolo Paulo está falando ali para os irmãos, olha, mas façamos todas essas coisas sem murmurações, nem contendas, aleluia, sem murmuração. Por quê, irmãos? Se nós, às vezes, estamos na presença do Senhor e murmurarmos, o inimigo, ele pode colocar laços ali, até pessoas que está vendo você murmurando, eu murmurando, e vai dizer, mas e a fé? Aonde está? E aí, através dessa murmuração, através de reclamar, através de não obedecer a palavra do Senhor, ali vai começar a ter contendas. O inimigo vai preparar contendas para que
eu e você não continuamos firmes na promessa do Senhor, na obediência do Senhor. Aí ele nos chama atenção, mesmo hoje não estando presente fisicamente, mas espiritualmente o Senhor está presente e contempla e vê todas as coisas. Aleluia! Mas que nós possamos ter esta sabedoria que vem através do Senhor, através do Espírito Santo, o que tem falado dentro de mim e de você. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, porque não tem ninguém melhor para me guiar, para te guiar, que nos chama assim o Espírito Santo. Por quê, irmã? Porque mesmo que nós temos um líder, um pastor, né, um dirigente, alguém que está ali na frente da obra, o Senhor o chamou para fazer todas as coisas sem murmurar, todas as coisas em obediência ao Senhor. Aleluia! Mas ele também é dirigido pelo Espírito Santo. Aleluia! Mas se não tiver, irmão, que nós oremos para que Deus venha transformar, oh glória, não sei porque o Senhor está falando isso, mas se tem algo que não, que você, eu, está vendo, né, conseguindo ver algo errado, algo que não está de acordo com a palavra, que nós possamos entrar em oração, pedir ao Senhor que venha o despertamento, pedir ao Senhor para que o Senhor venha alinhar tudo aquilo que às vezes nós estamos vendo e alguém não está vendo, mas que nós possamos em oração, aleluia, não em contenda, aleluia, orarmos e pedir a misericórdia do Senhor para que Ele entre com providência, para que tudo possa entrar no eixo da presença e da vontade do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor, aqui o texto vai dizer na frente que Jesus, ele se entregou, aleluia, para que tudo isso se acontecesse na nossa vida, aleluia, para que nós possamos ter esta salvação, para que eu e você possamos ser obedientes ao Senhor, aleluia, glória a Deus, firmar a aliança, porque o Senhor chamou os profetas, o Senhor chamou homens para que, aleluia, que essa aliança fosse formada, para que essa aliança fosse firmada, mas todos erraram. Mas aí Deus, Jesus, ele desce, aleluia, e vem como homem, para quê? Para que se selasse o compromisso com o homem ali na cruz do Calvário, aleluia. E aí ele nos chama a atenção. Glória a Deus, no 14, firma muito no meu coração. Fazei todas essas coisas sem murmuração, nem contenda. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque se eu faço o que o Senhor me manda em obediência e temor, aleluia, que temor não é ter medo, e sim obediência, é obedecer ao nosso Deus, aquele que nos chamou, glória a Deus. Aleluia. No 17 ele vai falar assim, ó. E ainda que sejais oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé. Fogo e me... Eita, perdão. Escureceu aqui. A fé. Peraí, viu? Glória a Deus, aleluia. Aqui, o 16, ó. Retenha a palavra da vida, para que no dia de Cristo, pois, gloriai de não te corrido, nem de rebeliado em vão. Aleluia. Não era esse, irmão. É por isso que eu estou procurando aqui, mas não é esse versículo que eu queria. Aleluia. Mas amém. Glória a Deus. Mas nós, como filhos do Senhor, precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. E nós precisamos nos analisar. A nós. Através do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Às vezes nós paramos para parar, a gente para e fica pensando o que nós temos feito. O que nós fizemos para o Senhor no ano passado?
nós acertamos mais ou erramos mais. Isto aí é eu e você que vai analisar. Aleluia. Mas que o Senhor nos chamou, precisamos fazer tudo aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Aleluia. Perdão, que eu queria achar o versículo aqui, mas eu não consegui. Aleluia. Mas Cristo, glória ao Senhor, ele desceu. Cristo, ele passou o que ele tinha que passar. Todo o seu sofrimento. Tudo aquilo ele passou por nós. Às vezes nós estamos passando e tem pessoas passando por situações muito difíceis. Tem pessoas que estão passando por uma enfermidade, tem pessoas que estão passando uma crise no casamento, tem alguém que está passando uma solidão, tem alguém que está passando uma crise de ansiedade, tem alguém que está passando a falta de perdão, alguém está passando uma situação difícil. Mas Jesus, em todo o seu caminho ali, na sua caminhada para a cruz de morte, mas Cristo não foi morto, Cristo se entregou por toda essa situação que a humanidade hoje passa, tem passado, mas ele nos traz esta garantia, que nós façamos o que a palavra do Senhor nos garante, o que a palavra do Senhor nos diz para nós sermos obedientes ao Senhor, aleluia, porque ele entrará com providência através da minha e da tua obediência, glória a Jesus, e tudo isso vai passar, mas uma coisa, irmã, ainda não passou, porque nós estamos aqui, porque nós temos que ter essa certeza da nossa salvação, nós temos essa certeza que Cristo, aleluia, como assim ele veio e desceu, irmãos, aleluia, para viver tudo que ele viveu aqui, e depois ele sobe, e depois o Pai viu o Espírito Santo consolador, que nos consola, que nos guia, aleluia, e nos chama, aleluia, nossa atenção, para que nós possamos viver o nosso chamado, a vontade de Deus na minha e na tua vida, aleluia, para que nós possamos um dia sairmos daqui e morar com o Senhor, oh glória, o que eu e você possa estar passando, oh glória, alguém que você conhece, alguém que hoje, aleluia, não tenha essa esperança, aleluia, há uma esperança para nós, Jesus. Há uma esperança para nós, Jesus. Essa esperança é que hoje nós estamos de pé. Há essa esperança, oh glória, que alguém ainda não morreu. Aleluia. Que alguém ainda está esperando este milagre, porque confia no Senhor. Mas quero que nós ficamos hoje com esse versículo no nosso coração. Façamos todas essas coisas sem murmuração nem contendas. Oh, aleluia. Que nós possamos pedir o Espírito Santo. Se há alguma coisa, aleluia, tem nos tirado a nossa paz, que nós possamos orar ao Espírito Santo, pedir orientação ao Espírito Santo. Ele vai falar aos nossos corações, ele vai falar o meu e o teu coração, ele vai nos guiar, aleluia, aos nossos passos direitinho, o que nós devemos fazer em obediência, aleluia, em confiança, aleluia, porque ele é quem nos guia. É ele que nós colocamos. Senhor, eu entrego a minha vida, aleluia, nas tuas mãos. Senhor, aleluia, peleja por mim. Senhor, cuida de mim. Senhor, entra com providência. Ele já entrou com providência. Olha nós aqui. Ele tem trabalhado, ele tem forjado, ele tem transformado. Ele tem, aleluia, todo instante, todo segundo lutado por nós. Mas ele nos chama esta atenção, para que nós possamos obedecer a palavra dele, para que nós possamos entender o seu propósito na nossa vida. Aleluia! Mas existe o dia, aleluia, mal. Existe o dia que você vai ter esse momento, irmãs, de diálogo com o Espírito Santo, de você falar, olha, eu achava que ia ser assim, eu pensava que seria assim, planeja planos, acho que vai acontecer e às vezes não acontece, e aí chega a murmuração. Não, a minha vida e a tua vida está na mão do Senhor, é Ele, aleluia, afinal nós entregamos a nossa vida, aleluia, nas mãos do Senhor.
A minha casa, a tua casa, os nossos filhos, aleluia, está na mão do Senhor, glória a Deus. É claro, irmãs, que trazendo aqui para nós temos o nosso lar, cada um de nós temos o nosso lar. E às vezes mesmo, por exemplo, a minha casa, todos servimos ao Senhor, glória a Jesus. Mas o que eu quero dizer? O que o Espírito Santo vem me trazendo? Porque cada um tem uma forma de ser. Aleluia. Cada um dentro do nosso lar tem uma forma de ser. Às vezes mais teimoso, outro mais obediente, outro mais calado, outro fala mais. Mas que nós possamos fazer, aleluia, a vontade do Senhor. Porque nós não podemos mudar. Mas, irmãs, é muito interessante uma coisa, que nós precisamos ser obedientes ao Senhor, porque às vezes acontece algo dentro da nossa casa, não sei porque eu estou falando, mas eu sinto de falar. E tem alguém, às vezes, dentro do nosso lar, irmãs, que às vezes nós estamos, às vezes, decepciona por situação, como é que eu digo, posso dizer, por situação que ela passa no íntimo, uma aflição, algo, e às vezes você vai chatear, mas saiba que você precisa ajudar também quem está dentro do teu lar. Aleluia. Em oração, não abaixe a guarda. Eu falo isso para mim também, que às vezes quando eu vejo uma situação se avançando, ei, irmãs, Deus sempre dá um sinal, sempre é num sonho, sempre é em alguma coisa. Você começa a entender o Espírito Santo falar para mim, para você, não parar, não abaixar a guarda. Aleluia, não abrir, deixar alguma brecha para que o inimigo venha e talvez aquele ali seja mais fraco, eu não sei, mas a Bíblia vai dizer que se tiver uma ali é bom andar em dois, para que quando um tiver ali, irmãs, olha, bem fraquinho, o outro chegar e ajudar, aleluia, o outro chegar e ajudar a levantar, oh glória, aleluia. O que é mais fácil, irmão? É ser ajudado pelo Espírito Santo, ajudar a levantar, ou nós chegarmos e murmurarmos, ou nós chegarmos e apontar o defeito daquela pessoa. Deixa eu dizer algo aqui, já para me encerrar. Oh, aleluia, eu creio que o Espírito Santo está falando aqui, eu creio. Deixa eu contar algo para você. Na minha caminhada com meu esposo, irmãs, ele aceitou a Jesus, mas quando ele aceitou Jesus, ele teve o seu momento de fraqueza, ele teve os momentos de que ele ainda estava o quê? Sabe, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando a gente aceita Jesus, a gente se torna como uma criança, porque a gente não entende ainda a obra de Deus, a gente ainda não entende muito os segredos, os segredos da palavra, porque a palavra vai ser no quê? Revelada pouco a pouco para nós. De pouquinho ela vai sendo revelada, e tem coisas que a gente ainda não aprendeu, são coisas mais forte, espiritual, que Deus ele vai revelando aos poucos para nós, aleluia, vai nos alimentando pouco a pouco. Então, irmãs, teve situações que ele teve quedas. E eu lembro, olha, pessoas que, como eu posso dizer, você vai guardar pessoas na sua vida que, aleluia, que te marcaram. Tanto marcaram por bem, como também, aleluia, usada pelo inimigo, alguma coisa fez e ali ficou marcado. Mas saiba que isso é para experiência da sua vida, aleluia. E eu tive homens e mulheres, referência na minha vida, que falava assim, e Jesus, o que faria agora? Então, eu tive líderes que, quando o meu esposo, ele tinha recaída no início, ele falava assim,
Ô, meu irmão, e aí? Você já pediu perdão ao Senhor? Já. Pois vai trabalhar para o Senhor. E eu tive essa referência que Jesus, ele não vai nos acusar. Jesus, ele vai nos dizer assim, olha, levantes e não peques mais. Oh, aleluia. Jesus, ele nos ensina que quando alguém estiver do nosso lado, que estiver bem fraquinho, aleluia, a pouca fé, a pouca força que você tem, você vai conseguir levantar o teu irmão. Oh, glória, aleluia, aleluia. Canta lá, canta, levas. Experiência, irmãs. E aí eu aprendi que na caminhada que eu tive junto com meu esposo, aleluia, no começo da sua caminhada, ele era como se eu levantasse e segurasse ele pelo braço, junto com o Senhor. O Espírito Santo de Deus está falando, ei, segura pelo braço, mesmo que você dizer não tenho força, tem força sim, porque você está de pé, você está ouvindo a palavra, você tem mais dado ouvido ao Senhor, então você está com um pouquinho mais de fé, você está com um pouquinho mais de força, então segure aquele que precisa de você, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo também está te segurando, aleluia, você não está só. Quando ele teve algumas recaídas, irmãs, eu olhava e dizia assim, ele disse, eu errei, eu disse, errou? Já pediu perdão? Já. Pois vamos, porque Jesus está contigo. Ei, o que o Senhor quer é que a gente faz todas as coisas que a palavra do Senhor nos diz, mas sem murmuração, sem acusação, sem contenda, mas olha para a palavra, o próprio Espírito Santo de Deus vai te usar para, aleluia, para levantar com aquele que está do teu lado caído, levantar aquele que está sem força. O Espírito Santo é que vai te guiar para te dar força. Ei, você tem referência, o Senhor é a sua referência. Olha, para encerrar, quando aquela mulher foi pega em adultério, aleluia, e ali chegaram, aleluia, levaram aquela mulher em frente de Jesus, saiba que o texto vai dizer que eles estavam procurando qualquer coisinha para o quê? Para blasfemar, para quê? Julgar Jesus, mas Jesus era Deus, Jesus já sabia e contemplava ali tudo que tinha no coração, na mente daqueles homens que estavam ali, simplesmente para condenar aquela mulher, mas Jesus, ele não queria e não veio para condenar. Jesus, ele veio dar, foi vida e vida eterna. Aleluia, aleluia. Um homem que não quer obedecer, mas se eu e você olhar para Cristo, aquele que está lá, que acha que não tem mais jeito, se eu e você olhar para a palavra, eu e você olhar e ver e sentir o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu e ao teu coração, nós vamos segurar na mão daquele que está ali, ó, que a sociedade, as pessoas, às vezes, dentro da própria igreja, está dizendo assim, não tem mais jeito, mas o Espírito Santo que te guia, que tem falado contigo, segura pela mão, porque eu estou seguro na tua mão, segure na mão daquele que está lá, e levanta, aleluia, e ajude a caminhada. Oh, irmãos, se Jesus teve um pouquinho ali, na caminhada dele ali aquele sirineu chegou perto, aleluia, e os soldados fizeram, vem aqui, carrega aqui essa cruz com esse homem aí, ó. Nesse momento, Jesus teve alguém que andou lado a lado com ele, irmão, também. Oh, glória! O Espírito Santo de Deus está falando isso. Se o próprio Jesus, naquela caminhada ali, o sangue derramando ali, aí pisando e quase não aguentando, mas ele ali, a força estava, porque ele era a própria força. Mesmo assim, chegou alguém e carregou aquela cruz ali, que era a minha e a tua cruz, irmão. E junto com Jesus, aleluia, Jesus tem nos levantado para que a minha família e a tua família fique de pé através do teu esforço. Para aquele que você está orando, aleluia. Para aquele que você está dizendo assim, às vezes está dizendo assim que não tem jeito sim. É você levantar, é você tomar posse do que o Senhor te chamou, sem murmurar, sem contenda, porque Deus vai operar o milagre. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Tem jeito sim.
Faça da forma que o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração, que já deu tudo certo. Aleluia! Sem olhar para as outras pessoas, não olhar para Cristo, porque Deus opera o milagre e teus olhos vai contemplar. Ei, irmão, olha, outra coisa para mim encerrar, já estou encerrando mesmo. Eu já até demorei um pouco mais. Mas sabe uma coisa aqui, irmãs? Eu nunca disse pro meu marido que ele não ia dar certo. Nunca. Sempre que caía, eu dizia, não, levante. Jesus ia dizer o que para você? Levante e ande. Quando ele é muito tímido e ele era chamado para trazer uma palavra, ele disse, acho que eu não vou conseguir. Eu falei, não, vai sim, porque quem te chamou é quem te capacita, vai lá, porque ele te enche. Ei, que nós possamos mudar a nossa forma de falar, porque quem está falando é o Espírito Santo, e nós estamos aqui para obedecer, aleluia, simplesmente obedecer, porque, aleluia, nossa obediência é onde gera o milagre. A nossa obediência é onde vai gerar o milagre, aleluia, a salvação é a nossa obediência. Oi, irmã Leve, por que você está falando? Porque o Espírito Santo está dizendo que às vezes, se nós não for obedientes, irmãs, alguém que está perecendo pode morrer, porque eu e você não obedecemos. Que o Espírito Santo de Deus possa, aleluia, continuar tendo esta misericórdia na nossa vida e que nós possamos, em nome de Jesus, fazer, aleluia, fazer o que o Senhor tem nos pedido, o que o Senhor tem colocado no nosso coração. E Ele sabe quando eu e você está com pouca fé, não pouca fé, mas pouca força. E Ele renova nossas forças. Aleluia. Que você que vai ouvir esta palavra, aleluia, que sabe que o Senhor já está tocando no seu coração. Aleluia. Para que eu e você possamos ser obedientes e ouvir a palavra e, aleluia, executar como o Senhor fala ali quando os discípulos chegam e dizem, Jesus, a tua família está lá fora te esperando, te chamando. E ele olha para aquele povo que está ali e diz assim, a minha mãe e meus irmãos é quem está aqui. A minha mãe e meus irmãos é aquele que ouve e executa a palavra de Deus, é aquele que obedece, é aquele que tem temor, é aquele que, aleluia, persevera até o fim, aleluia. E que o Espírito Santo tem te chamado, tem falado ao teu coração que você possa ser obediente, que o Espírito Santo, aleluia, quebrante o seu coração, que o Espírito Santo mova, aleluia, o coração de pedra e transforma de carne, em nome de Jesus, que o Espírito Santo entra, aleluia, através do teu convite, dizendo, oh Senhor Jesus, entra no meu coração, aceite Ele como teu Salvador, aleluia, porque grandes coisas Ele tem feito, mas muito mais Ele vai fazer através do seu passo, aceitando Ele como seu Salvador. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus, eu creio que esta mensagem vai chegar ao coração que precisa. Seja obediente, aleluia, ao Espírito Santo, porque Deus fará grandes milagres na sua vida, em nome de Jesus. Aceite Ele como teu Salvador. Aleluia, aleluia, porque Deus ele está pronto para transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus.